Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 24 de agosto. Teremos mais quartas de final da Libertadores, mais quartas de final da Sul-Americana, a fase final da Europa e da Conference League, uma quinta-feira lotada de jogos, e também uma rodada, mini rodada da Arábia Saudita. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, como sempre, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento às 19 horas na Sul-Americana, um confronto brasileiro nesse jogo de ida das quartas de final. O América enfrenta o Fortaleza. O mercado simplesmente não sabe o que fazer por aqui, deixou um pouco a odd do América um pouquinho mais baixa por conta do fator casa. São equipes que se equiparam, são equipes muito parecidas. Talvez no Campeonato Brasileiro o América hoje esteja com uma lanterna na mão, vamos dizer assim, por muita incompetência da parte defensiva. A gente já vai ver isso em números, mas o América é um time agressivo, é um time que produz gol, é um time que tem jogadores de criação, é um time de boa, vamos dizer assim, de bom volume ofensivo, mas peca um pouco na parte defensiva. Por isso que eu acho que são equipes que se equiparam. Acho que o mercado não está incorreto de colocar essas cotações aqui de forma bem parelha, tá? Utilizando um pouco do PDF de apoio, o América é o 20º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Segura nesse momento a lanterna da competição. Em 9 jogos venceu apenas 2 partidas dentro de casa. Foi o primeiro a marcar em 44% dos jogos, porém tem apenas 22% de vitória. Uma equipe que não consegue segurar tanto a vantagem quando a constrói. Jogos sem sofrer gol, apenas 11%, tem uma média de gols sofridos superior a 2 gols por jogo. Isso é muito prejudicial. É isso que eu falei em relação à defesa. O Fortaleza tomou 11 gols praticamente nos mesmos 9, 10 jogos e tem uma média de praticamente 1 gol sofrido. O América já dobra esse número e tem muitos problemas, obviamente, para reverter ao longo das partidas esse tipo de situação que sofre. O Fortaleza tem 30% de vitória, também não é muito, também não é um destaque fora de casa, mas tem uma posição melhor, obviamente, do que o América no campeonato. Estamos falando de Sul-Americana, mas estamos analisando níveis de confronto do Campeonato Brasileiro. Saiu na frente em praticamente nos mesmos 40% do América, ou seja, também mostra relativamente algum tipo de iniciativa, mas tem uma defesa mais sólida, então ficou mais jogos sem sofrer gol, tá? O primeiro tempo não tem nenhum grande destaque por aqui. O time do América tem um pouco mais de vitória, tem um pouco mais de derrota, mas o número de gols marcados e sofridos é muito parecido, e o segundo tempo também, tá? As coisas são muito parecidas por aqui. O Fortaleza sobe um pouquinho o seu número de derrotas, o América também sobe consideravelmente. Eu acho que o grande destaque negativo do segundo tempo é a quantidade de gols sofridos pelo América na segunda parte dentro de casa. Nas bolas aéreas, o Fortaleza não tem nenhum grande cabeceador, não é um time que explora tanto assim as bolas aéreas e paradas, mas o América não toma tanto gol de bola parada, mas toma muito gol de cabeça, muito gol de cruzamento para a área. Isso significa que se o América tiver em vantagem no placar e recuar o bloco, mesmo que o Fortaleza não tenha um fundamento ofensivo de cabeça tão qualitativo, o América pode acabar sofrendo nesse fundamento, tá? Vamos observar, antes de a gente fazer a nossa análise final, como foram os confrontos do América dentro de casa nessa Sul-Americana. Começamos aqui no jogo contra o Peñarol, acho que foi o primeiro jogo. O América venceu por 4-1, marcou 4 gols, tomou 1 gol por aqui. Contra o Defensa e Justiça, perdeu por 3-2. Começou vencendo o jogo, aí de novo aquela questão de abrir o placar, tomou um empate, foi de novo para frente do placar, tomou novamente o empate e tomou a virada, né? Não consegue proteger tanto a vantagem. Contra o Milionários, conseguiu sair na frente e manteve aqui, Milionários da Colômbia, manteve fazendo 2-0 lá no final, mais um jogo de over 1,5 do América. Contra o Colo-Colo, no jogo onde o América tinha conseguido perder por 2-1 no jogo da ida, né? Ou seja, era um placar, acabou sendo um placar bom porque o América marcou no finalzinho, manteve o América vivo e o América começou muito bem. No primeiro tempo já conseguiu reverter o placar e aí o Colo-Colo teve que sair para cima e nessa situação o América teve espaço, foi até um bom jogo para trabalhar over, teve uma situação e espaço para poder marcar mais gols, tá? E aí teve o jogo contra o Bragantino, também era jogo de ida nas oitavas de final. O América sofreu o primeiro gol aqui aos 41 e empatou com o Gonzalo Mastriani, que tem sido um goleador, aos 73 minutos. Então, mesmo no jogo de ida de uma eliminatória, o América também marcou e concedeu. Já o Fortaleza foi muito bem na fase de grupos, né? Vamos começar aqui no confronto com o Maldonado, um 0-0 contra o Cerro Porteño, tomou 2 gols, perdeu o jogo por 2-1. Contra o São Lourenço, venceu fora de casa. É muito difícil fazer gol no São Lourenço lá, é só ver o São Paulo que não conseguiu nas oitavas fazer gol fora de casa contra o São Lourenço. O Estudiantes de Mérida, não confunda, né? Venceu o Fortaleza, apesar das piadas que a gente faz, venceu o Fortaleza por 1-0. Depois o Fortaleza venceu o Palestino. Nas oitavas, venceu o Libertad fora de casa
e depois no jogo da volta conseguiu se classificar. Então nós temos um mercado extremamente sem viés, extremamente sem condicionamento para um lado ou para o outro, apenas um pouquinho por conta do fator casa do América. Então para você que é trader vai ser um jogo muito bom de leitura, tá? Eu acredito que o Fortaleza não venha para se expor tanto, acho que o Fortaleza vai levar esse jogo para a volta. Porém, no jogo contra o Libertad nas oitavas de final também parecia que o Fortaleza não ia se expor tanto e o Fortaleza conseguiu abrir o placar. Então não dá para duvidar do Fortaleza por aqui. Para você que vai fazer trade, muito cuidado com a leitura de jogo, porque o América pode ter mais volume, mas pode ceder espaço, tá? Mas de maneira geral, por essas cotações, é muito bom pensar em correções de preço por aqui. Se você é Panther, não vou te indicar nem a favor de um time nem outro, nem empate anula, nem dupla chance. Para mim, eu gosto muito de pensar no over 1,5. Já tá com uma cotação interessante. Por mais que o Fortaleza tenha uma média de gols sofridas muito baixa, o América sabe que se deixar esse jogo para a volta vai ser muito complicado, tá? Então eu acredito que o América vá se expor por aqui. E como é um time que tem sofrido uma média de 2 gols por jogo, também imagino que o Fortaleza vai ter as suas chances. O ambas marcam, tá próximo de 2, mas eu gosto muito mais de pensar nesse over 1,5. Dá até para pensar em esperar essa cotação valorizar um pouquinho mais. Também às 19 horas e também na Sul-Americana, confronto de ida das quartas de final entre LDU e São Paulo. Dureza para o São Paulo, porque é uma das maiores altitudes, pelo menos as que restaram, né? 2.800, se eu não me engano, 2.850. Estádio Rodrigo Paz Delgado, se não me falha a memória, estádio da LDU. Time chato, costuma complicar a vida dos brasileiros, mas o São Paulo tá numa fase muito boa. Imagina um São Paulo um pouco mais resguardado para definir esse jogo no Morumbi. Por isso concordo com o mercado, deixando um pouco desse favoritismo para a LDU. Não é discrepante, não é algo absurdo por conta da altitude, mas 2,25 eu acho que está bem colocado. Acho que não dá para discutir aqui que a LDU ela é favorita, não super favorita, mas ela é favorita devido à condição, obviamente, da altitude. Mas o Inter ontem foi visitar o Bolívar na Bolívia e conseguiu vencer, fez um excelente jogo, mas ainda assim eu concordo com o mercado por aqui. Vamos utilizar um pouco do PDF de apoio. Confrontos, obviamente, diferentes, né? Temos confrontos, níveis de confrontos diferentes, mas o São Paulo não se ajuda, né? Eu mostro aqui o São Paulo fora no Brasileiro, nenhuma vitória. É assim, até curioso de imaginar um time que está na final da Copa do Brasil, que está na frente de 3 campeonatos, porque né, tá nessas quartas de final da Sul-Americana, tá no Campeonato Brasileiro bem dentro de casa, mas não consegue vencer fora. É impressionante. Eu olho para esses dados do São Paulo, às vezes eu chego a duvidar. Mas é essas coisas, né? São Paulo não é que ele está abdicando, ele está mantendo ali o seu bom comportamento dentro de casa, a torcida abraçando, mas o foco do São Paulo, na minha opinião, são as Copas, né? São Paulo podendo conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil e chegando longe, né? E se continuar definindo em casa, chegando longe na Sul-Americana. Não é o torneio que mais paga, longe disso a Copa do Brasil paga muito mais do que a Sul-Americana, mas é um título, né? É um título importante no cenário aqui da América do Sul. A LDU então venceu 44% dos jogos em casa, não é muito para um time que a gente elogia tanto, né? Mas óbvio, as equipes do campeonato da LDU que vão enfrentar já estão acostumadas mais ou menos com esse tipo de situação da altitude. Ficou 33% dos jogos sem sofrer gol e falhou em marcar em 33% também. Então, um time na média. Porém, quando marca, e isso é interessante, falha em marcar consideravelmente na mesma proporção do São Paulo em relação à porcentagem. Mas quando marca muitos gols. A média da LDU se aproxima de 2 gols por jogo. É bastante, né? O São Paulo já tem uma dificuldade muito grande em marcar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Foi assim nas oitavas contra o São Lourenço, não conseguiu marcar, perdeu por 1-0. Então, imagina um São Paulo também com dificuldade de marcar gols por aqui. O São Paulo não venceu nenhuma partida no Brasileiro, fora de casa, né? Foi o primeiro a marcar em menos situações aqui do que a LDU e ficou sem sofrer gol em 22% dos jogos apenas. Tem uma média de 1 gol sofrido por jogo. Primeiro tempo não dá pra gente destacar tanta coisa por aqui. Eu acho que a gente consegue olhar pro número de vitórias da LDU que é um pouquinho maior, o número de derrotas que é um pouco menor, o dobro de gols marcados, mas sinceramente não passa confiança, né, nesse tipo de aspecto. Lembrando, isso aqui é só uma expectativa em cima do nível de enfrentamento da LDU, que vai ser bem diferente contra o São Paulo. No segundo tempo, a LDU corrige os problemas defensivos, né, para de perder, mas não tem um número de vitória tão grande. O São Paulo continua tendo números medianos, nas bolas paradas e finalizações de fora também é tudo muito mediano, tá? Vamos utilizar um pouquinho do histórico para ver a LDU nessa competição. A LDU começou lá embaixo na Sul-Americana contra o Delfim, se eu não me engano aqui era
pré-sul-americana, né? Venceu o Delfim 4-0 dentro de casa, depois passou para a fase de grupos aqui com o Magalhães, ficou no mesmo grupo que o Botafogo, venceu por 4-0, o Magalhães é um adversário muito acessível, pelo menos foi. Contra o Botafogo, em casa, graças ao PR, Lucas PR, dá uma olhada aqui na quantidade de volume ofensivo que conseguiu criar a LDU, graças ao PR. A LDU aqui não venceu o jogo, o Botafogo não perdeu. Depois pegou o César Valerro, meteu 3-0, time aqui também mais acessível. A LDU teve 42 tentativas de gol e 17 chutes no gol. Impressionante, né? 3 gols esperados, 3 gols marcados. E depois, nas oitavas de final, no jogo da volta, aí teve um trabalhinho contra o Nublense. Olha que o Nublense não é um time assim tão forte, tá? Chegou a sair na frente, o primeiro jogo tinha sido 1-0 para a LDU, ou seja, venceu fora de casa no Chile, era só decidir em casa. Porém, fez o primeiro gol, tomou um empate, tomou a virada, empatou aos 91 e aos 93 tomou o terceiro gol, e aí teve que definir nos pênaltis e conseguiu definir muito bem, tá? O São Paulo, vamos dar uma olhada na campanha do São Paulo na Sul-Americana. Começou enfrentando o Tigre, 2-0, enfrentou o Deportes Tolima, 0-0, ou seja, até aqui 100% defensivamente. Puerto Cabello também, 2-0 São Paulo, sem tomar gol. E contra o São Lourenço tomou um gol fora de casa. Então é uma equipe que pelo menos tem se defendido bem fora de casa, mas não consegue marcar tantos gols assim, tá? Com essas cotações que a gente tem, se você é trader, eu acho que a gente pode ter uma percepção mais tranquila de trabalhar o match odds dependendo exclusivamente do comportamento do São Paulo, assim como foi o jogo do Bolívar com o Inter, tá? Eu acho que é muito mais fácil analisar por essa questão da altitude, analisar o comportamento do time brasileiro, ao invés de ficar tentando desvendar o comportamento do time de fora da altitude. Ontem foi muito fácil perceber que o Inter veio para se compactar do jeito que a gente imaginava, para não se cansar, para catimbar o jogo, conseguiu achar um gol numa falha defensiva, numa jogada individual ali do Ener Valencia. E o que ele fez? Não foi para cima para trocação, por mais que o Bolívar tenha oferecido espaço, chamando o time do Inter para cima, o Inter falou, não vou. O Inter catimbou, segurou, fechou espaço, deu as laterais do campo pro Bolívar jogar, quer jogar, joga, quer criar escanteio, cria. E foi mais ou menos isso. Tirou os espaços do meio, tirou a penetração do adversário e deixou ele jogar pelas pontas. Então foi muito mais fácil analisar o comportamento do Inter ontem do que ficar analisando o do Bolívar. O Bolívar fez um jogo ruim, mas criou suas oportunidades. Mas o Inter fez um jogo muito bom. Foi mais fácil de ler, foi um jogo onde eu vim com uma expectativa. Caso a gente tivesse de fato incidência para contra-ataque, para trabalhar gols, e até esperava uma vitória do favorito, mas não aconteceu. O Bolívar jogou mal, mas o Inter jogou bem. Eu acho que a gente tem que elogiar o que o Inter fez. E como o Inter escolheu não contra-atacar, eu fiquei de fora do mercado de gols. Então foi fácil de analisar no live o comportamento do Inter. E isso aqui que eu quero analisar, qual é o comportamento do São Paulo. Como o São Paulo define em casa, São Paulo não precisa sair para cima igual maluco. São Paulo vai ter a LDU em cima o tempo todo. A LDU, obviamente, vai ter mais facilidade para poder finalizar de fora da área com perigo, porque tem o fator da altitude. Então a bola ela vai um pouco mais desgovernada. O goleiro do adversário vai ter mais dificuldade. Nessa de você ter toques rápidos, mesmo o time do São Paulo compactado, você acaba cansando um pouco o adversário, né? Agora, se o São Paulo quiser vir para cima com tudo, ele pode até aproveitar a linha alta da LDU, porque a LDU sabe que se não resolver aqui vai ser difícil no Morumbi. Mas é melhor escolher, na maioria das vezes, não se desgastar tanto. O Inter saiu para o contra-ataque 2, 3 vezes no máximo. Já o Atlético Paranaense contra o Bolívar puxava contra-ataque direto. Foi visível que no final do jogo os caras estavam lá, ó, desgastados pra caramba. Então eu acredito que o São Paulo vai tentar se resguardar, compactar, quando sair na boa, tentar tocando bola devagar, né? Porque a linha do adversário vai estar alta, então se você conseguir com passes entre linhas sair da pressão, você começa a ter um pouco mais de tranquilidade. Então eu não vejo o São Paulo fazendo um jogo de trocação. Se esse de fato for o comportamento da equipe são paulina, a gente pode ter um lei a pior equipe em campo por aqui, né? É um comportamento mais acessível para trabalhar a correção de preço do São Paulo no match odds. O que não pode estar acontecendo é o São Paulo se fazer de morto, mas puxar contra-ataque toda hora. Aí é melhor ficar de fora do mercado, tá? Para trabalhar back LDU acho complexo. Aí teria que ser um São Paulo encostado nas cordas, completamente assim, sem fôlego, sem respiração, toda hora a segunda bola com a LDU, aí talvez. Mas até que se prove o contrário, acho que vai ser um jogo mais sólido do São Paulo, tentando levar esse jogo para volta, né? Essa eliminatória para volta. Se você é Panther, por conta da cotação da LDU, que está mais alta do que o Bolívar, eu vejo valor nessa dupla chance da LDU, empate e vitória da LDU. Por quê? Porque um empate
empate não é um resultado ruim para o São Paulo, pelo contrário, como ele decide em casa. Eu me lembro de ter assistido uma Libertadores São Paulo e LDU no Morumbi. Foi um convite da Betfair, minha parceira, inclusive se você não tem conta na Betfair, eu sempre te aconselho, o link tá aqui embaixo. Eu me lembro de ter assistido esse jogo aqui, quer ver? Ó? Que foi esse aqui, 3-0, 2020. Lembro que o Sornosa ainda jogava na LDU. Cadê? Tá aqui, ó. Sornosa foi expulso. O Pato, Igor Gomes, Daniel Alves, exatamente. Foi esse jogo aqui que eu vi. Tenho quase certeza que foi esse. Enfim, só um comentário, nada a ver, tá? Só lembrança. E eu gosto de pensar nessa dupla chance da LDU. Agora, sempre use o benefício da dúvida. Por que você vai trabalhar isso aqui no pré-live? O LDU tá com a eminência de marcar gol no primeiro minuto? Ou o São Paulo tá com a eminência de fazer gol no primeiro minuto? Dá pra você esperar? Não dá? Então espera. Olha o benefício da dúvida, usa. Que é o quê? Os primeiros 5, 10 minutos você já vai perceber o comportamento do São Paulo. Como é que o São Paulo tá marcando? Como é que estão as linhas defensivas? Tá bem compactado? Tá jogando LDU para jogar ali pelo lado do campo como fez o time do Bolívar? Aí dá para pensar nessa dupla chance. Agora, sair direto aqui já no pré, não sei. Apesar da odd estar boa, não sei. Tá, eu esperaria também esse comportamento. Porque se for um São Paulo de trocação, já não vale a pena. Aí ficaria muito perigoso, tá? Em relação ao mercado de gols, não te indico o mercado de gols aqui até que eu tenha um placar muito fora do normal. Que seria, por exemplo, a LDU vencendo por 2 gols de diferença. Porque a LDU vencendo por 2 gols de diferença, aí eu já tenho um São Paulo, por exemplo, tendo que sair para o jogo, né? Agora, a LDU vencendo por 1-0, ou o jogo 0-0, ou o São Paulo vencendo por 1-0, eu não vejo esse jogo abrir tanto. Ele pode ser um jogo para 2, 3 gols, mas eu não vou te indicar aqui. Eu acho que a expectativa para gols de fato, para você falar assim, não, o jogo está extremamente aberto, seria a LDU na frente do placar com uma vantagem considerável, para o São Paulo sair com seu bloco de trás para poder dar espaço, ou o São Paulo vindo com uma mentalidade completamente diferente do que a gente está imaginando. O São Paulo de trocação vindo para cima e que se dane altitude, pode acontecer. Pode perder o fôlego no final, pode acontecer. E se isso acontecer, vai ser interessante trabalhar a favor de gols no ao vivo, tá bom? 9h30 da noite no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Olímpia. Um jogo de ida das quartas de final da Libertadores. 1,40 é a cotação do Fluminense. Mercado muito confiante no favorito Fluminense, que joga num estádio do Maracanã que está com grandes problemas no gramado, né? Isso é um problema para o próprio Fluminense, que vai ter que criar, encontrar espaço e provavelmente vai enfrentar um Olímpia mais fechado. Então, para o Olímpia, esse campo aí com problemas é até bom, é uma leve vantagem, né? Porque os jogadores do Fluminense, obviamente, têm mais qualidade, mas se a bola não rolar ali da maneira correta, a situação fica um pouco mais complexa, né? O Olímpia eliminou o Flamengo com bolas aéreas no jogo da volta e a gente tem que lembrar que o calcanhar de Aquiles do Olímpia também são essas bolas aéreas. Vamos ver isso junto? Antes, deixa eu pedir para você deixar o like no vídeo, porque me ajuda num tanto que você não faz ideia. E se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever no canal. Tem vídeo, ó, eu tento, tá? Todos os dias por aqui. Nesse ano, eu consegui manter essa recorrência de vídeos. Praticamente todos os dias a gente faz o nosso planejamento por aqui. Posso contar contigo? Então, vambora. Vamos falar com o nosso PDF de apoio. Inclusive, se você não é membro do canal, quiser ter acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro. O valor é simbólico, você tem acesso a esse e outros benefícios, tá? Começamos com o Fluminense dentro de casa no Campeonato Brasileiro. 73% de vitória. O Fluminense venceu 8 dos 11 jogos que fez como mandante, não só no Maracanã, também joga de vez em quando em Volta Redonda. 73% de vitória. O último jogo do Fluminense no Maracanã, saiu atrás contra o América, virou o jogo para 3-1. Inclusive, esse elenco do Fluminense, esse time do Fluminense, essa escalação, deve ser praticamente repetida, tirando o Marcelo, que está suspenso desses 2 jogos. O Marcelo tentou recorrer, a Conmebol falou não, vai entender, né? Então o Fluminense fica sem o Marcelo nesses jogos das quartas. Se avançar para a semifinal, provavelmente já teria o Marcelo de volta. Então na lateral esquerda o Fluminense vai ter mudança. O Fluminense foi o primeiro a marcar em 55% das vezes e ficou 45% dos jogos sem sofrer gol. É uma defesa muito boa e um ataque muito bom, com o Germancano voltando a ser muito produtivo nessas últimas rodadas. Ou seja, uma equipe que falhou em marcar em apenas 9% dos jogos. Um ataque bastante confiável. O Olímpia, no Paraguai, 4 vitórias em 14 jogos. Não é uma campanha sólida, não é uma campanha boa. Porém, foi uma equipe que saiu na frente em 50% dos jogos. Mostra iniciativa, mas também mostra a dificuldade de manter a vantagem no placar. Ficou sem sofrer gol em apenas 14% dos jogos. É uma equipe que sofre tantos gols como marca, né? O mesmo número de gols marcados e sofridos e também, obviamente, a mesma média, né? Então é uma equipe que dá e toma, como a gente costuma dizer. O Fluminense tem um primeiro tempo relativamente melhor na porcentagem de vitória, porém, o número de derrotas das duas equipes não é tão distante e o número de gols marcados é o mesmo. Ou seja, o Olímpia é uma equipe que produz ofensivamente no primeiro tempo fora de casa. Só que o Olímpia é uma equipe muito mais kamikaze, tanto faz como toma gol. 9 gols sofridos no primeiro tempo. E vamos transformar essa estatística aqui em jogos de mata-mata. O Olímpia
Olímpia não tem necessidade de ser kamikaze no jogo da ida. Muito provavelmente vai se comportar contra o Fluminense como se comportou contra o Flamengo, onde perdeu por apenas um gol de diferença, 1-0, o que acabou dificultando muito a vida do Flamengo, mas obviamente o Flamengo foi eliminado pelo desempenho que teve no jogo da volta, né? Então o Fluminense tem sim que se preocupar em construir uma boa vantagem no Maracanã, porque no jogo da volta a situação por lá também pode ficar complicada. No segundo tempo, o Olímpia continua tendo muitos gols marcados, porém também muitos gols sofridos, o número de vitórias baixo em relação ao adversário, o número de derrotas mais controlado, então não muda tanto. O Fluminense cresce ofensivamente no segundo tempo e continua tendo uma defesa muito sólida. Aqui é onde eu acho que passa a nossa principal parte da análise para esse jogo. Especialidade de gols, tá? Os gols marcados de cabeça do Olímpia e os gols sofridos de cabeça do Olímpia, para mim, vão ser a virada de chave ou o ponto X da questão aqui para essa análise. O Olímpia é uma equipe muito forte na bola parada, mostrou isso contra o Flamengo. Por um lado, a gente pode criticar a parte defensiva do Flamengo, que tem bons zagueiros, por ter tomado aqueles gols de cabeça e às vezes jogadores baixos que nem pularam, mas foram gols marcados, que vieram de bola parada. E também um excelente time de gols de cabeça normal, cruzamento para a área e tudo mais. Só que esse fundamento do cruzamento para a área, ele não vai aparecer provavelmente tanto aqui no Maracanã, porque o Fluminense deve ter muita posse e muito volume. Então é provável que a gente veja o Olímpia vez ou outra criando um escanteio ou um levantamento para a área de bola parada, uma bola parada ali próximo do meio campo, mas eu não acho que o Olímpia vai ficar indo toda hora na linha de fundo cruzar a bola, porque aí acaba virando uma exposição para os laterais do Fluminense, né, jogarem nas costas. Nesse cenário inicial, a gente provavelmente vai ver um Fluminense dominando, empurrando o Olímpia para trás e obviamente o Olímpia tentando tirar essas bolas aéreas que o Fluminense vai produzir. Então finalização de fora da área do Fluminense e lançamento para a área para tentar fazer gol de cabeça. O Fluminense tem 4 gols marcados de cabeça, não é tanto, o Olímpia tem o dobro, mas acaba sendo o calcanhar de Aquiles do Olímpia. O Olímpia tomou 11 gols de cabeça. Então o Fluminense pode utilizar desse conceito, tanto em bola parada, quanto em cruzamentos, né, com o bloco compactado lá em cima, para poder buscar esse gol. Então as bolas aéreas do Fluminense podem sim fazer diferença. No caso do Olímpia, eu só vejo o Olímpia alçando bola para a área, além da situação que eu já falei de bola parada, se o Fluminense tiver construído já uma vantagem, por exemplo, no primeiro tempo, um 2-0. Aí você vai ter um Olímpia, obviamente, pensando, pô, se eu não sair para o jogo agora, eu vou ser eliminado já no primeiro jogo. Então provavelmente o Olímpia vai subir mais o bloco, aí vai tentar alçar a bola na área, porque o Olímpia sabe sim que é bom de cabeça. De resto, eu acho que vai ficar nesse cenário. O Fluminense com mais posse, encontrando talvez uma defesa mais compactada do Olímpia, o Olímpia mordendo muito na marcação, e o Fluminense podendo alçar bola na área, lógico que não de qualquer maneira, mas podendo utilizar desse fundamento para tentar encontrar o seu gol, como fez o Flamengo com o Bruno Henrique, passe do Gabigol, tá? Se você é trader, muito cuidado, porque o Fluminense já vai vir com uma expectativa de uma odd baixa, então ele vai ter que cumprir o que o mercado está esperando, a cartilha, que é o quê? Posse, não dar espaço para contra-ataque, em marcação, pressão e recuperação de bola pós-perda. É o básico. Finalização pro gol ajuda? Ajuda. Mas se o Fluminense só estiver cumprindo esses requisitos que eu falei, a odd já vai estabilizar. É uma boa para trabalhar back favorito. Mas muito cuidado. Porque o Fluminense, ele joga muito melhor, na minha humilde opinião, quando ele tem que pegar o adversário de calça curta, ou seja, quando ele chama o adversário para cima para poder contra-atacar, do que quando ele tem que enfrentar um bloco baixo, bem compactado. É sempre muito difícil, né? Você vai ter que contar com jogadores que dão passes entre linhas, que são inteligentes, o Ganso, por exemplo, e também vai ter que contar com jogadores que rompem linhas no drible, o Arias, ou o John Kennedy, não sei se o John Kennedy vai estar no ataque, mas vai ter que contar com esses jogadores, jogada individual, o Keno, não sei se vai jogar também, é importante, tá? Então, ou rompe linha com passes entre linhas para os atacantes, e aí geralmente são jogadores com mais qualidade nesses passes, ou com jogadas individuais, tá? Se esse cenário estiver acontecendo, o Fluminense se impondo, conseguindo esse espaço, conseguindo esse drible, e o Olímpia se livrando da bola, dá para trabalhar nesse back favorito no primeiro tempo. Se o Olímpia quiser fazer um jogo diferente do que a gente está esperando, ou o Fluminense quiser se comportar de uma maneira um pouco mais ousada, né, talvez dando um passe atrás, chamando o Olímpia para cima para jogar de forma reativa, aí eu ficaria de fora do match odds. Mas tudo indica que vai ser um cenário muito parecido com Flamengo 1, Olímpia 0. Olímpia compactado, saindo em raras situações, né, talvez uma linha muito exposta do Fluminense, o Olímpia tentando puxar um contra-ataque, mas na maioria das vezes um bloco muito baixo, muito compactado, e o Olímpia tentando levar essa classificação pro Paraguai. Se você é Panther, não vou te indicar a vitória do Fluminense por aqui pela cotação. Eu acho que você pode esperar essa cotação valorizar. Acho que o Fluminense vence, acredito numa vitória do Fluminense por aqui. Ficaria muito surpreso se o Olímpia vencesse esse jogo. Seria uma grandíssima zebra. Pode acontecer, mas seria uma grandíssima zebra. Mas com essa cotação do Fluminense, dado ao risco de enfrentar uma defesa muito compactada, eu não te indico. Então o que eu faria?
faria? Esperaria uma valorização. Provavelmente no fim do primeiro tempo, ou já no meio do segundo, o Fluminense pressionando. Aí sim daria para pegar, talvez esse empate anula essa vitória do Fluminense. Para gols, não vou te indicar nada até que o Fluminense consiga furar essa defesa. Enquanto o jogo tiver 0-0 ou até mesmo 1-0 Fluminense, eu tô fora. Eu só me exponho aqui em mercado de gols se o Fluminense estiver vencendo por 2 gols de diferença e o Olímpia mostrar para mim que está descompactando o bloco para buscar algum tipo de gol aqui no Rio de Janeiro. De resto, eu ficaria de fora, tá? Acho que a única forma do Fluminense conseguir espaço para fazer mais gols seria fazer os 2 primeiros, que aí o Olímpia ia ficar meio desorientado. Bom, nos jogos extras dessa quinta-feira, a gente tem muito mais probabilidade de se complicar do que propriamente de extrair algum valor. Isso não porque não tenha jogos bons, tá? Mas é porque a quantidade de jogos que a UEFA coloca na quinta-feira é um absurdo. Isso tanto na pré quanto na fase normal de grupos e tudo mais. Olha só, são jogos que começam às 11 e vão até às 15h45. Isso aqui é só da UEFA Conference League, né? Não vou nem contar porque a gente vai perder de vista. E como é a fase final, tem várias equipes boas pra gente se focar. Ó, tem o Pilsen, tem o Astana, tem o Breidablik, tem o Ferencváros e os Žalgiris, o Partizan. Você vai ver jogos assim de equipes que a gente costuma trabalhar. O Fenerbahçe com o Twente, Dinamo de Kiev com o Besiktas, o Bodo Glimt, o Tel Aviv, o Frankfurt. Olha como é que tem jogos que a gente vai querer fazer. Só que pensa bem, com essa quantidade de jogos ao mesmo tempo, ó, só às 4 horas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Fora da Europa League. A Europa League às 4 tem mais, as 2 no caso, né? Tem mais 1, 2, 3. Então são 10 jogos às 2 horas da tarde. Então fica difícil de manter o foco. Tem várias equipes que a gente conhece, mas é muito difícil de manter algum foco por aqui. Então se for fazer algum jogo desse, foca. Ah, eu vou fazer o jogo das 2 horas. No máximo 2, 3 jogos. No máximo. Porque senão a qualidade, porque são equipes que se equiparam na maioria dos confrontos. Aqui o Frankfurt, por exemplo, não. Mas são equipes que se equiparam que se você não estiver muito atento ao jogo, você vai acabar se perdendo, tá? Se você quer um pouco mais de liquidez, talvez a Europa League seja um pouco mais indicado, mas mesmo assim, com a divisão, pela quantidade de jogos ao mesmo tempo, a gente vai ter uma divisão de dinheiro nos mercados e pode complicar um pouquinho, tá? Mas vale a pena ficar de olho em algumas equipes mais conceituadas que a gente conhece. Além disso, tem a Arábia Saudita. 3 equipes, super equipes da Arábia Saudita, na verdade quase 4, né? Mas são 3 que jogam hoje. O Al Hilal, que empatou na rodada passada, aqui não tem a cotação, mas tá 1,18, muito cuidado com essas odds baixas, tá? O Al Ahly, que a gente já comentou também da panela que o Al Ahly montou, mais um time aqui a 1,18, não sei se o Firmino vai jogar hoje, mas já tem 2 vitórias a equipe, e o Al Ittihad, que é o campeão, atual campeão da competição. Todos eles com cotações abaixo de 1,20. Então muito cuidado, porque esse tipo de cotação, com uma liquidez baixa do campeonato da Arábia Saudita, é prejudicial. Na maioria das vezes você não vai encontrar uma equipe fazendo jus a esse tipo de cotação, ela vai oferecer oportunidade para o adversário também, tá? Então muito cuidado. Se você quer trabalhar esse tipo de cotação na Arábia Saudita, talvez seja mais interessante você esperar a competição pegar um pouco mais de corpo, um pouco mais de fama, para chegar mais liquidez nos mercados. Mas são equipes muito fortes, que montaram verdadeiras panelas. A equipe que não está com uma cotação tão baixa, que também tem um elenco bom, é o Ettifaq, mas não é uma panela tão forte como o Ittihad, o Hilal e o Al Ahly, tá bom? Sem falar do Al Nassr, né? Eu mandei um áudio para vocês lá no meu Telegram esses dias, comentando sobre a situação do Al Nassr. Olha só, se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo, tá? Eu mandei esse áudio aqui depois da análise do jogo do Al Nassr, comentando sobre possíveis chegadas, mas ainda da fragilidade defensiva dessa equipe. Das equipes de topo da Arábia Saudita que se reforçaram, o Al Nassr é a equipe mais pirotécnica, que oferece mais oportunidade para o adversário, que está sempre buscando recuperação de resultado. Então, enquanto ele não resolver essa parte defensiva, é um time perigoso para trabalhar match odds e acaba sendo um time mais para o mercado de gols. Tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência de sempre. Se você não deixou o like ainda, por favor, faça isso antes de sair do vídeo, que ajuda muito. Se inscreve no canal. A gente se vê nessa sexta-feira. Fica com Deus. Um abraço e falou!